Amém? Salmo 119, verso 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Lâmpada para os pés, luz para o meu caminho. A palavra de Deus tem este, se não me falha a memória, chamado dualismo. É tipo uma redundância com uma palavra diferente. Lâmpada é o que ilumina, luz é o efeito da lâmpada. Então, quer dizer, assim é a palavra de Deus, ela é confirmada. Não é isso que nós estudamos? O significado do número 2. Então aqui, diversos textos são assim, e ele diz: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. O que nós precisamos como igreja? Ou melhor, para sermos igreja, temos que ter a direção de Deus. E essa direção é a palavra de Deus. A palavra de Deus, esta escrita aqui que nós temos, sim, em primeira mão, mas muito mais do que esta palavra escrita, é a revelação que o Espírito Santo traz sobre esta palavra escrita. Porque foi isso que Jesus Cristo disse quando ele estava lá no Evangelho de João, conversando com os seus apóstolos, e disse: o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. E toda a verdade era aquilo que ele estava revelando com a sua vida, com os seus ensinamentos, aquela grande glória. Então, direção é o que nós precisamos, luz para o nosso caminho, lâmpadas para os nossos pés. Jesus Cristo falou assim: quem me segue não andará em trevas, eu sou a luz do mundo. Então, direção. E quando em Mateus 16, 18 ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, se ele não desse regras para a sua igreja, ela poderia ser chamada qualquer coisa, menos igreja. Para ser igreja, ela precisaria ter os moldes, as regras, as coordenadas, as leis que Deus tem para dar. Por que Israel era chamado povo de Deus? Porque tinha o quê? A lei de Deus. Outros povos que não tinham a lei eram chamados povo de Deus? Não. A igreja que não tem a lei vai ser chamada igreja? Não, também não. Então nós, para sermos igreja, temos que ter a lei. A lei é a palavra. Essa escrita, na unção do Espírito Santo, ela passa a ser revelada, e assim nós caminhamos com direção. Porque, irmão, o que é necessário nas nossas vidas é direção. E isto é muito importante. Tem pessoas falando o que Deus não fala. Tem pessoas ensinando o que Jesus não ensina. Tem pessoas profetizando o que o Espírito Santo não está nem aí, não passou nem perto. Não tem, enfim, vamos falar no português claro, não tem um monte de gente dizendo um monte de besteira? Tem. Por quê? Porque muitos são os pensamentos dos homens, mas a palavra certa. Então eu penso muitas coisas, eu não tenho livre-arbítrio. Se eu penso em um caminho A, B, C ou D, isso prova que eu tenho livre-arbítrio. E se eu tenho liberdade para pensar, significa que eu penso no que é certo e eu penso no que é errado. E muitas vezes eu posso tomar a decisão errada. Por quê? Porque eu não conheço a consequência por completo da minha ação. Então o meu amanhã pode revelar que o meu ontem eu tomei uma decisão catastrófica. Quantas vezes já não aconteceu isso nas nossas vidas? Quantas vezes nós já não investimos ações achando que daria certa? E a Bíblia diz: há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o final dele é caminho de morte. Então nós não temos que andar, como a Bíblia diz, né? Não andeis, pois, segundo a vista.
mas segundo a fé, a revelação, a palavra. Abacuque dá aquela declaração, demonstrando que ainda que tudo à sua volta estivesse em caos, todavia ele se alegraria no Senhor e exultaria no Deus da sua salvação. Quer dizer, ele viu muita coisa catastrófica. Ele está dizendo, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, nos campos a malhada seja arrebatada, não hajam vacas no curral. Quer dizer, tudo aquilo visível, ele disse, ainda que todo esse caos esteja diante dos meus olhos, eu me alegrarei no invisível, naquilo que nunca vi, exultarei no Deus da minha salvação. Porque há caminhos que ao homem parece, aparenta, ele vê e pensa que é bom, mas o final é caminho de morte. Como você vai se conduzir nesta vida sem tropeçar? Só mesmo existindo uma luz diante do teu caminho, só mesmo existindo uma lâmpada diante dos teus pés. Aonde está ela? Está aqui, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra. Aí Jesus diz assim, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e o que me ama é amado do meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. A pergunta é, você tem a direção de Deus? Não saia dela, não escapa dela, não escapa dela, meu irmão. Nós vemos na Bíblia coisas tremendas, meu irmão, e eu tenho dito nesse lugar, que pela realidade do que eu conheço de Bíblia, eu tremo diante de Deus, e eu sei que Deus me ama, mas eu tremo, porque eu sei que do amor dele para o ódio existe um espaço que pode acontecer. Ou seja, Saul tinha a direção de Deus? Tinha, ele tinha a direção de Deus até sentar no trono, ele tinha a direção de Deus. Deus continuou usando o profeta Samuel para falar com ele, mas chega uma hora que ele perde a direção de Deus. Davi tinha a direção de Deus? Tinha, mas teve um momento que ele perdeu a direção de Deus, não teve? E aquele momento lhe custou caríssimo lá na frente. Nós temos estudado isso. Você tem a direção de Deus? Continue tendo-a. Como você vai ter essa direção? É examinando a Escritura, é entrando no teu quarto, fechando a tua porta e falando com teu pai. Hora de decisão? Não fuja disso. Isso é uma pérola preciosa que Deus nos deu, essa frase, esse slogan. É bom você saber que na hora de decisão é hora de oração, senão o caminho que diante dos teus olhos parece ser bom, no final dele será caminho de morte. Depois você vai bater no peito e dizer, Deus, eu sou teu servo. Não, servo de Deus é aquele que faz a vontade de Deus. Se você fez a tua vontade, você não é servo de Deus, você é senhor da sua própria vida. Arque com as suas consequências. Você vê que Jesus edifica a sua igreja, Mateus 16, 18, deixou regras. Se nós queremos ser igreja, temos que seguir regras. Cadê essas regras? Está na Bíblia. Eu tenho que procurar, eu que tenho que vasculhar, sou eu que tenho que descobrir. Josué não queria ser povo de Deus? O que Deus disse para ele? Medita no livro da lei de dia e de noite, não pasme, não te espante, esforça-te, esforça-te e esforça-te, guarda o livro dessa lei, porque aí sim, prudentemente tu te conduzirás e farás prosperar o teu caminho. O que nós queremos? Não é nos conduzir bem e fazer prosperar o nosso caminho? Nós não queremos realmente que Deus olhe do céu e diga, eu posso contar com aquele ali? Nós não queremos que quando o diabo se levante contra nós, que Deus olhe lá do céu e diga assim, não, está proibido. Não é isso? Nós não queremos que quando as enfermidades, as viroses e as catástrofes estejam se aproximando, Deus se levante do barquinho dele e diga assim, basta. Não é isso que nós queremos? Temos que aprender a ser servos, meditar no livro da lei, guardar os mandamentos. O que foi dito lá no Antigo é dito no Novo. Jesus confirma, porque Ele é o verbo de Deus, Ele é a palavra o tempo todo. De Gênesis a Apocalipse, é Jesus Cristo revelado. Daí dizemos que a Bíblia é cristocêntrica. Direção de Deus para os nossos caminhos é isto que manda. Nós precisamos tomar cuidado com o que falamos, com o que
fazemos, porque há caminhos que ao homem parecem ser bons. Diante de Deus, nós podemos estar nos mais altos pedestais, mas para que Ele nos puxe o tapete, quanto tempo precisa? Escapou da palavra, o coração se tornou altivo, etc, etc, acabou. Lúcifer estava lá, estrela da manhã, não é isso? No meio das pedras afogueadas andava, cheio de beleza, cheio de formosura, andava lá, segundo nós entendemos, no meio dos louvores, o aferidor de medida. Olha que posição fantástica. Caiu. Paulo diz o que? Aquele que está de pé. E Paulo diz: eu temo, depois de ter posto tantos na carreira, eu mesmo não venha a ser desclassificado. Vida cristã é uma vida séria. Às vezes pregamos palavras tão duras neste lugar, e eu reconheço que as palavras são duras, porque antes delas chegar até você, elas chegam primeiro a mim. Eu reconheço, se elas fazem muitos aqui tremer e reprovam muitos aqui, eu tenho buscado misericórdias no Senhor, para que eu mesmo não fique reprovado na palavra que eu ouço, e que eu mesmo é que tenho pregado. Reconhecemos, mas também reconhecemos que Jesus Cristo disse que a porta da salvação é estreita e que o caminho que conduz à vida é apertado. A nossa luta é para que todos nós entremos por esta porta e por este caminho. E eu sei muito bem que não vai ser com o evangelho de que tudo é flores, um evangelho de que é mamão com açúcar. Se você não começar a criar calo nos teus joelhos, meu irmão, pode ser que você nunca ouça de Jesus Cristo: vinde benditos de meu Pai. Você precisa de direção de Deus para ser verdadeiramente igreja e as portas do inferno não prevalecerem contra você, para que você não seja removido, arrancado do altar de Deus e pisado como sal insípido, humilhado. Você precisa da direção de Deus. Não despreze Deus. Você pode, mas eu não estou desprezando Deus. Então não despreze, segue o conselho de Jesus, vai para essa oração que Ele quer falar contigo. Deus não quer que você chegue aqui na igreja e ouça só uma pregação, ouça uma profecia. Ele quer que você venha pelo meio da rua, Ele vai te entregando a pregação, Ele vai te entregando a profecia. Não foi isso que Moisés disse? Quando o povo chegou lá, com ciúme lá, não sei de quê. Moisés, tem gente profetizando no meio do arraial, manda eles parar. O que Moisés disse? Não! Como é que manda eles parar? Quem dera que todo Israel fosse profeta e que Deus lhe desse do seu espírito. É isso, o caminho é esse, direção é o que manda. Agora, Deus dá a direção? Dá, amém. Sabemos que Deus dá a direção, nós temos que aprender a buscar esta direção. Olha, os episódios são tremendos. Não vamos falar das guerras de Israel em que Deus dava estratégias de guerra, não vamos nem chegar lá. Mas você lembra de 1 Reis capítulo 13, o profeta desconhecido? Ele não teve uma direção? Entra nessa cidade, vai por um caminho, sai por outro, não come, não bebe, ele não tinha certeza disso, profetiza contra o altar, o sinal é esse, o altar vai se fender, as cinzas vão escorrer do altar. Ele não viu tudo isso, mas ele guardou a direção de Deus. Era um profeta e tanto, não era? Quando o rei lá disse, pega nele, ficou com a mão ressequida. Aquele homem, aquele profeta, estava coberto de unção de uma maneira tremenda, que quando tentaram fazer qualquer coisa contra ele, foram envergonhados assim, na cara, diante de tudo e de todos. Ninguém ousou levantar um dedo contra ele mais, porque viram que aquele que desse passo na direção dele, cairia fulminado. E aquele homem, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, vacilou, mas foi ali, comeu uma comidinha, estava com fome, comeu uma comidinha, bebeu uma aguinha, depois voltou pelo caminho. Deus manda um leão encontrar com ele, amém, e acaba com a história daquele homem. Então, irmãos,
Direção de Deus é o que manda nas nossas vidas, e com direção de Deus não se brinca. Aqui, lá em Mateus capítulo 2, foi falado hoje, a fuga para o Egito, Deus dá a direção? Dá. Os magos chegaram, falaram, depois Herodes disse, quando vocês encontrar, volta para me dizer que eu também quero adorar. Eles percebendo, avisados em sonho, diz a Escritura, por divina revelação, não voltaram para junto de Herodes, tomaram outro caminho. Quem disse a eles para tomar outro caminho? Deus também pode te dizer para tomar outro caminho, para que o nome dele seja glorificado na tua vida, mas você tem que estar querendo ouvir Deus, aprender o caminho de Deus, entrar no prumo de Deus. Deus quer falar, mas não tem gente querendo ouvir. Tem que desejar, tem que ansiar, tem que pagar o preço. Se não pagar o preço, não se compra nada. Tem que pagar o preço. Tem que se esforçar, tem que caminhar, tem que suar a camisa espiritual. Deus quer falar, mas ele precisa achar alguém que queira ouvir. Quando José e Maria estão lá, o anjo vem e diz assim, foge para o Egito. Olha a direção de Deus, foge. Eles tiveram que fugir. Para muitos pode considerar uma fuga, para mim é simplesmente a direção de Deus. Considerem o que quiserem. Se Deus me disser assim, retrocede, eu retrocedo. Muitos vão dizer assim, lá está retrocedendo. Não, estou na direção do meu Deus. Na hora que ele me disser levanta e vai em frente, quero ver quem vai ficar na frente. Amém, irmão? Direção de Deus é o que nós precisamos na nossa vida pessoal e na nossa vida coletiva como igreja. Direção de Deus, mas isso não é à toa, isso não cai do céu à toa. Não cai, nós sabemos que não cai. São 20 anos de evangelho. Conhecemos coisas terríveis e tremendas. Vimos Deus levantar muita gente e abater muita gente. Vimos Deus levantar ministérios imensos e em questão de poucos dias fechar a porta de ministérios imensos. Vimos homens começarem pregando que Jesus Cristo é o Senhor e depois pisarem no sangue de Cristo, porque acharam que o dinheiro já poderia ser suficiente para ser mestre da sua vida e já não dobravam mais os seus joelhos para perguntar, Senhor, o que tu queres de mim, o que tu queres que eu faça? Quando José e Maria estão lá, vai para cá, vai para lá, chegou uma hora que o anjo se manifesta a José e diz assim, pode voltar para Belém, pode voltar para Jerusalém, pode voltar. Por quê? Porque já estão mortos os que buscavam a vida do menino, os que queriam o fim do menino. O que é isso? Direção de Deus. Nós temos dito, como diz Hebreus 13:8, que o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele é o mesmo, ele falou com Zacarias, ele falou com Maria, ele falou com Sansão, ele falou com Manoá, ele falou com Gideão, ele falou com Josué, ele falou com Moisés, ele falava com Miriam, ele falava com Arão, falava com todo mundo, ele é o mesmo. E comigo ele não fala? Ele vai falar, se eu quiser ouvir. Ele diz, clama a mim. Quem? Clama a mim quem? Clama a mim, qualquer um. Qualquer um. Eu te dou direção, eu te respondo. De muitas maneiras ele pode responder, mas o certo é que ele responde. E o que nós precisamos para nos conduzir em triunfo e não cair é a direção de Deus. Isso que nós precisamos. Chegai-vos a Deus, você chegará a vós. A parte dele está feita. Ele só está procurando quem se achegue a ele. Ele me invocará, eu lhe responderei. Tem que invocar. Então, não adianta querer buscar a Deus de braços cruzados. Não funciona. A direção de Deus é preciosíssima.
e é ela que funciona. Nós somos igreja, somos o corpo, mas o cabeça é Cristo. Se Ele é o cabeça, é Ele que tem que dar a direção do corpo, amém? Se Ele não der a direção do corpo, não adianta. É Ele que quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e diz: aquietai-vos, saber que sou Deus. É Ele que diz: eu te elevo. É Ele que diz: eu te abato. Ele é a videira verdadeira, a vara que está nele dá fruto, Ele poda para que dê mais fruto. A que não está dando fruto, a que atrofiou, Ele corta, lança no fogo. Não é isso? Ele é o Senhor, Ele faz o que bem lhe apraz. Ele faz e desfaz e ninguém ousará questioná-lo, porque Paulo diz assim: como o vaso, a coisa feita, vai questionar aquele que o fez? Como que o vaso vai questionar o seu oleiro? Ele dá a direção, ele é o cabeça. Moisés, quando veio aquela ordem de Faraó para que todo menino fosse morto, né? Qual foi a direção que Deus deu? Crianças estavam sendo mortas em todo o arraial dos israelitas. Crianças encontradas em qualquer canto eram mortas. Qual foi a direção de Deus para a vida de Moisés? Colocou ele no lugar onde nenhum soldado ousaria entrar. No quarto da filha de Faraó. O que é isso? Direção de Deus. Amém, irmãos? Como que alguém pensaria nisso? Não. Joquebede, mãe de Moisés, recebeu uma direção. Põe o menino no cesto, com betume, joga sobre as águas do rio Nilo e o resto é comigo. Amém? Temos que ter a direção. E quem poderia supor que toda aquela história maravilhosa fosse acontecer em que o menino voltasse para os seus braços, para por ela mesma ser amamentada e ser instruído para saber depois que ele era um israelita, um judeu e não um egípcio. Direção de Deus é que faz a diferença nas nossas vidas. Na saída do povo de Israel para o Egito, você sabe que aquela caminhada que do Egito até a beirada da terra de Canaã, sabe que ela poderia ter sido feita em menos de um mês? Bem menos de um mês, me foge o número exato agora, mas de bem menos de um mês, aquela caminhada poderia ter sido feita. E no entanto, eles peregrinaram por 3 meses para atravessar uma pequena região que poderia ter sido atravessada em bem menos tempo. Alguns no meio do povo de Israel, que conheciam o caminho, questionaram Moisés: Moisés, você tem certeza que você está certo nisso aí, nessa caminhada? Por que nós estamos tomando esse caminho, se pelo outro nós chegaríamos em poucos dias, Moisés? Moisés respondia assim: é a direção do Senhor. Entende, irmãos? Não é isso que faz a diferença? Não interessa se o caminho é mais longo ou mais curto, se é aplainado ou espinhoso, interessa que seja a direção do Senhor. É isso que importa. Quando Faraó, com aquele coração duro e rebelde, depois que sepultou o filho, passou o seu luto, seu coração voltou a ser altivo, ele perguntou aos seus conselheiros: que fizemos nós, deixando sair a nossa mão de obra, libertando os escravos? Onde que eles estão? Ah, meu senhor, eles estão chegando perto do Mar Vermelho. Mar Vermelho? Esse Deus dos hebreus não entende de estratégia de guerra. Para onde eles vão? Estão chegando no Mar Vermelho? Organiza o nosso exército aí. Vamos atrás deles e vamos trazê-los de volta para que continuem a ser escravos. Só que aquele que Deus liberta, meu irmão, se não abrir mão desse valor, dessa pérola preciosa do conhecimento, nunca mais volta a ser escravo.
Esse é o projeto de Deus na sua vida. Se você dia a dia buscar a direção de Deus, nunca mais você será escravo, nunca mais serás escravo em nada. E lá foi. Uns do próprio povo, isso aqui é o triste. Uns do próprio povo, Moisés, o que está fazendo com a gente? Montanhas à volta, Mar Vermelho à frente. Moisés, esqueceu que vai dar no Mar Vermelho? É a direção do Senhor. Murmuravam, zombavam, escarneciam. Moisés ficou doido. O sol do deserto queimou os miolos dele. Era isso que o povo dizia, irmão. Quem tem a direção de Deus, é como Paulo diz, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Isso é verdade. O que faz diferença na nossa vida é direção de Deus. E quando você está na direção de Deus, muitos podem te chamar louco, não te compreender, não te entender, porque a Bíblia diz que aquele que é espiritual a tudo discerne, de ninguém é discernido. Quando você está na direção de Deus, você passa a ser alguém espiritual. Os outros olham para você e veem apenas um louco, mas Deus olha para você e vê um grande servo. E lá está Moisés. Quando eles olham, lá vem Faraó. E o povo, os da retaguarda, correram lá na frente. Moisés, os egípcios estão vindo aí, qual é a distância? Caminho de meio-dia. Não vai dar tempo da gente ir a parte alguma. Chegaram diante do mar. A direção de Deus funciona. Amém? Enquanto eles tentavam chegar nos egípcios, nos israelitas, quebrava a roda dos carros. Por quê? Porque é a direção de Deus. O teu inimigo não pode te alcançar quando você está na direção de Deus. Não interessa se você está a pé e ele vem na carruagem. Você tem carruagem de fogo. Não adianta. De repente, você está no dia e os inimigos estão em trevas. Que milagre! É assim que funciona para quem está na direção de Deus. O impossível acontece. Nós servimos um Deus do impossível. O nosso Deus é loucura para o mundo, irmão. Tem que entender isso. E lá vem eles, lá vem o exército do Egito marchando, certos de que alcançariam. Daqui a pouco Moisés vai, estende seu cajado e toca nas águas. E o milagre acontece. Por quê? Porque estava na direção de Deus. É isso que nos espera, meu irmão. O impossível quando estamos na direção de Deus, porque Deus é Deus do impossível e Ele sempre traça uma direção para nós que tem que ser crida pela fé exclusivamente. Se você não crê, você não verá a glória de Deus. Se você não crê, nunca Jesus Cristo virará para você e gritará para dentro de ti: Lázaro, sai para fora. Direção de Deus é o que vai fazer de você um homem labareda de fogo. Direção de Deus é pagar o preço. Eu nada tenho, nada sou e nada posso. Eu não penso mais, eu apenas ouço e executo. É assim que funciona. O que eu penso não interessa, o que eu acho não interessa. Nunca adiantou, vai adiantar agora. O que seria de mim, o que seria de você sem a direção de Deus? O que seria de nós sem a palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho? Quando você tiver que dizer alguma coisa, meu irmão, tipo eu penso, eu acho, eu estou imaginando, esquece isso. Faz como diz a Escritura: Senhor, põe um anjo à porta dos meus lábios. Há caminho que ao homem parece ser bom, mas o final dele é caminho de morte. Nós, seres humanos, nas nossas ações, só vemos exaltação, nunca vemos a nossa própria queda. Não é verdade? Tudo que nós imaginamos fazer, nós achamos sempre que vai ser bom. Tudo que eu vou fazer isso porque vai ser bom. Vou fazer aquilo não porque certamente serei exaltado.
Isso já foi dito. E a parábola diz: louco, esta noite perderão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Muitas coisas parecem boas aos nossos olhos, mas quando Deus põe o seu prumo diante de nós, meu irmão, não tem joelho que não estremeça. Quando Deus fala, seja usando profeta, seja em sonho, seja como for, quando Ele fala, meu irmão, e quer falar duramente, não tem quem não trema. Por isso que nós precisamos da direção de Deus. Não é o nosso conhecimento que funciona, não é a nossa sabedoria e inteligência, não é isso. É entrar no seu quarto, fechar a porta e falar com Deus. Isto é que funciona. Entende? E a direção que Deus dá para a sua vida é loucura e é poder de Deus, e ninguém pode usurpá-la. Quando Deus abriu o mar vermelho, lá foi o povo de Israel, gloriosamente, triunfantemente, e os inimigos acharam que poderiam pegar carona na bênção. Não e não. A bênção é para os filhos. Amém? A bênção é para os filhos. Telespectadores, cirofenícios podem comer migalhas, mas bênção é para os filhos. E filho é aquele que obedece a seu pai. Quando o filho se torna rebelde e não obedece ao seu pai, o próprio pai se torna desgostoso e o renega. Por isso, nós precisamos de direção de Deus. Precisamos saber que na hora de falar, se é o que eu penso, se é o que eu acho, pode ser que não seja o que Deus pensa e o que Deus acha. Amém? Pode ser que não seja, porque há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o final dele é caminho de morte. Paulo diz que boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus, não é a minha. Não era a dele, apóstolo Paulo, não era a de Pedro, de Tiago, nem de João, era a de Deus. A Escritura ainda vai dizer que não são os meus caminhos os vossos caminhos, nem os meus pensamentos os vossos pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos muito mais que os seus. Nós não estamos neste mundo para continuarmos a ser guiados pela nossa própria cabeça. Nós agora não somos mais cabeça, nós somos só corpo. Cabeça é Cristo Jesus, o Senhor. Não é isso que diz a Bíblia? Eu preciso aprender a lição. Hora de decisão é hora de oração. Se Deus falou, está falado. Pode parecer loucura, mas é a direção de Deus. É nisso que eu vou andar. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai. É a direção de Deus? Entendeu o que é? Vai ter que ir. Mas eu estou na minha vida tão cômoda, tão abençoada, estou quietinho aqui, tenho dinheiro, tenho tudo. Pois é, larga tudo e vai para uma terra onde eu te mostrarei. Depois, no final da vida, Abraão, está vendo teu filho? Dizem os historiadores que Isaac já tinha 25 anos de idade, quando Deus vira para Abraão e diz assim: está vendo ali Isaac? Eu quero um sacrifício. E Abraão: pode dizer, Senhor, tenho cordeiro, tenho novilho, escolhe. Eu já escolhi, Abraão, eu quero Isaac, o teu filho. Abraão foi, pegou seu filho, cutelo, a lenha, o fogo, não deu satisfação a ninguém, dos seus servos, nem da sua esposa, não deu satisfação. Quem entenderia que Abraão estava na direção de Deus? E você, entende? Que tem coisas que Deus vai falar contigo e que você vai ter que morrer sufocado com elas,
Porque se você abrir a boca, a única coisa que você vai ouvir: está louco. Já pensou Abraão chegando? Olha, estou subindo o Monte Moriá, eu tenho um grande sacrifício para fazer, não me agrada, mas eu tenho que fazer. É Isaac. Será que a mulher dele deixaria ele partir? Será que um dos servos deixaria ele partir? Como ficaria a história? A história ficou que a direção de Deus na vida de Abraão, e ele cumpriu, fez com que ele fosse chamado o amigo de Deus. É isso que nós precisamos. Seguirmos a direção de Deus a ponto de Jesus olhar para nós e dizer: já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Porque tudo quanto recebi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Vocês já estão acima de um simples servo. Eu tenho amado vocês, vocês são amigos meus, vocês são íntimos meus. Eu vou dar o meu espírito a vocês. É a direção de Deus que nós precisamos. Há caminhos que ao homem parecem ser bons. Jesus morreu, foi sepultado. Daqui a pouco tinha gente que Jesus já tinha dito: olha, larga as redes, vem, segue-me, eu te farei pescador de homens. Voltou para pescar. Gente que ele tinha dito assim: ó, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Tomaram o caminho de Emaús. Amém? Saíram da direção. Mas quando voltaram, veio do céu um som veemente, encheu a casa em que estavam reunidos. Foram vistas por eles línguas repartidas de fogo. Todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falasse. E Pedro, cheio do Espírito Santo, saltou no meio da multidão e pregou ousadamente, e 3.000 almas se converteram. Porque estava na direção de Deus, estava reunido no alpendre de Salomão, esperando a promessa do Todo-Poderoso. Esperar, outro segredo glorioso. A direção de Deus para você pode ser: para, espera, recua, anda em frente, pula, vira cambalhota, não interessa, o interessa que seja a direção de Deus. O que você está pensando nessa noite? Esquece. Deus te deu alguma direção? Então não faça nada. Não vai para parte alguma. Não, eu estou pensando apenas em bater um papo. Não bata papo nenhum se Deus não te deu a palavra para colocar nesse papo. Eu estava pensando em dar um conselho. Não dá conselho a ninguém se Deus não te deu a palavra, a direção para dar o conselho. Eu estou pensando em orar pelo enfermo. Não vai orar por ninguém se Deus não te deu a direção para ir orar. Eu estou pensando em pregar. Não vai pregar se Deus não te deu a direção para pregar. Não faça o que Deus não te mandou fazer. Você será senhor da sua própria vida. Não será mais corpo de Cristo, porque ousou pensar que pode ser cabeça, e cabeça só um: Cristo Jesus, o Senhor. Amém, querido? Senhor, nos abençoe em nome de Jesus.